Olha que interessante este comentário da Marina Carla e algumas perguntas que ela fez. Perfeito, Thiago. Obrigado pela resposta e pela dedicação ao seu canal. Estou te conhecendo agora. Tens algum vídeo onde indicas livros para iniciantes começarem a desenvolver esse entendimento maior com a literatura? Perceba, ela colocou esse comentário num vídeo chamado sobre os níveis de leitura, né? Se você não conseguir encontrar, me pergunte aqui nos comentários, eu vou ver se eu lembro de colocar o link na descrição do vídeo, né? Então, ela assistiu esse vídeo sobre os níveis de leitura e aí me fez essa pergunta, né? Quais os livros a gente usaria para começar a entender mais profundamente a literatura? E depois ela faz uma outra pergunta que é por qual obra do Machado de Assis aconselharia eu a começar, ok? Bom, então só antes da gente responder essas duas perguntas, eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve por gentileza no canal. Tô tentando chegar a 1000 inscritos, tentando aumentar esse canal na minha vida, né? E para isso, inevitavelmente, eu tenho que pensar lá na frente e conseguir alguma renda. Então, se inscreve, coloca um oi aí nos comentários para o vídeo ganhar relevância, né? E todas compartilha esse tipo de coisa. Então vamos lá. Primeiro, como que a gente consegue um maior entendimento, né? Então eu vou separar esse conselho em duas partes, nessas dicas em duas partes. Primeiro, porque você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ter contato com a literatura, muito contato. Então aqui eu estou falando de quantidade, né? Você tem que ler bastante, né? Segundo, você tem que ter qualidade na tua literatura, você tem que ler profundamente. Na minha opinião, uma ótima estratégia é você atacar essa conquista, né? Nessas duas frontes, paralelamente. Você não vai ter contato com a literatura, e aí lá pra frente na tua vida, contato com literatura em geral, e lá pra frente você pensar em profundidade. Pelo simples fato de que nós nunca estamos preparados para conhecer profundamente um livro. Nunca vai haver um momento que, bom, agora eu sou pronto, eu posso ler um livro profundo. Não acontece, né? É mais ou menos como, sei lá, eu ficar olhando os movimentos de uma pessoa aprendendo a nadar e eu decoro exatamente todos os movimentos. Não importa. O dia que eu for cair na água vai ser um total desafio. Eu posso estar um pouquinho mais preparado, mas vai ser um total desafio. Então a grande literatura é esse jogar-se na água, né? Vamos colocar assim. Bom, vamos começar por quantidade. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que quantidade não significa você ler livro ruim. E tenha também em mente, entre parênteses, que qualquer vida intelectual que se preze está baseada na hierarquia. Gostar de muita coisa, no sentido de gostar de coisa ruim, muito ruim, excelente, fantástica, não é conhecer a grande literatura. Conhecer a grande literatura está justamente implícito você conhecer aquilo que é divino, aquilo que é muito bom, aquilo que é bom, aquilo que é mais ou menos, aquilo que é aceitável, né? Aquilo que você não tem que ler, né? Então tenha sempre em mente isso. Bom, nesta exploração da literatura em geral, eu vou colocar vou subdividir mais uma vez. Primeiro, livros que você gosta, livros que te atraem, né? Então, sei lá, por mais que seja aqueles livros de fantasia que você faz em série comercial, né, que quase não tem qualidade nenhuma, vai lendo aquilo ali, não se proíba de ler aquilo que você gosta, quase como se fosse um dogma no sentido ruim da palavra, ok? Tipo assim, não posso, meu Deus, é pecado eu ler esse autor aqui mais como é que eu posso dizer, mais superficial. Não, continue lendo aquilo ali. Mas sempre tenha em mente que é a tua responsabilidade ver se aquilo ali é bom mesmo, né? O ideal não é que você seja proibido de ler literatura, de alguns livros. O ideal é que você chegue a um determinado desenvolvimento que você vê e fala, nossa, aqui eu não posso ler esse troço aqui, né? E isso vem de você ter um senso de hierarquia.
né? Existem coisas melhores que as outras. Basicamente isso que eu estou chamando de senso de hierarquia, né? Vou te dar um exemplo no cinema. Hoje em dia eu simplesmente não consigo assistir um filme como Velozes e Furiosos, como Transformers, eu não consigo, eu posso tentar, né? Então não é que um dia eu tive que me proibir, é que eu fui conhecendo o grande cinema, e aí eu comecei a ver a discrepância enorme que havia entre uma coisa e a outra, e eu comecei a ver o defeito de filmes ruins, né? Então se uma pessoa, por exemplo, para cinema me pergunta o que eu tenho que fazer, eu falo, não precisa parar de assistir Transformers, né? Só presta atenção no que você está assistindo, né? E começa a assistir coisa boa, né? E isso vem naturalmente, vem com o tempo. Bom, isso é uma divisão. Segunda subdivisão nessa de quantidade. Eu tenho conselhos, dicas específicas, né? Então, tragédias gregas é uma coisa fantástica para você começar. As tragédias gregas são fáceis de ler e elas fluem muito bem. O contrário do resto da literatura grega, que daí já é paulada, daí já é... ok? Então, tragédias gregas, peças em geral. Nelson Rodrigues, certeza absoluta. Nelson Rodrigues, não só as peças do Nelson Rodrigues, como os contos Nelson Rodrigues, crônicas Nelson Rodrigues, qualquer coisa que Nelson Rodrigues escreve, a coisa rende, né? A leitura rende, e o cara é um gênio, né? Aí você pode ir para a literatura mais pop, né? Mas existe pop muito bom. Existe Isaac Asimov. Tudo que Isaac Asimov escreve é muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, eu estou lendo aqui no canal a trilogia da Fundação. É genial, né? Existe o Frank Herbert, que é o cara que escreveu Duna. Ele também é muito bom, mas é um pouquinho mais pesado. Então deixa ele um pouquinho mais para depois, nesse quesito de quantidade. Tolkien, você pode ler o Hobbit. É uma coisa maravilhosa, né? Bom, e aí é claro, existem vários outros. Vou te dar uma dica. Se você quer arriscar em literatura de fantasia, compra compra livros da editora Aleph, ok? A editora Aleph geralmente não erra nas suas seleções, né? Beleza, então eu acho que aqui eu respondi esta parte de quantidade. Então, nesses livros, deixa o livro fluir. Não se preocupa muito, não. Vai lendo, né? E aí você vai descobrindo conexões, né? Nelson Rodrigues, você descobre outro cara e assim por diante. Beleza. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum que seria interessante. É claro que existem diversos outros, mas tudo bem. Depois, a grande literatura. Lembra que eu falei para você que você não pode primeiro estudar os livros mais fáceis e aí um dia você vai mergulhar na grande literatura. Isso não existe, ok? É a mesma coisa com os meus alunos aqui de inglês, né? Sou professor de inglês, perguntam, professor, quando que eu vou estar pronto para assistir um filme? E eu sempre respondo, nunca. Nunca você vai estar pronto para assistir um filme em inglês. E aí que a resposta é essa. Não é que eu não confie na capacidade dos meus alunos aprender inglês. É que você tem que assistir sem estar pronto, ok? Este é o meu conselho mais importante quando nós falamos da grande literatura. Você tem que começar sem estar pronto. Você tem que começar hoje, ok? Só que aí, como que isso vai acontecer? Se por um lado eu criei uma coluna inteira de livros para você ir lendo, né? Aqui vai ser o livro que você vai se dedicar e explorar nos menores detalhes, né? Você não vai passar. Aqui, se tiver alguma palavra que você não entende, tudo bem, você entende pelo contexto, deixa passar. Aqui você não vai deixar de passar nenhuma palavra, nenhuma frase tem que ficar obscura para você. Você tem que ler aquela frase, ler mais uma vez. Eu lembro de uma frase do Dom Casmurro que eu devo ter lido lá 200, 300 vezes e eu fui para casa e ficava pensando, mas o que é isso? O que é isso? Aqui você vai cavar. E você vai cavar e vai ficar mais e mais profundo. Ok? Esse é o tipo de livro, esse livro que está aqui nessa coluna, é o tipo de livro que você lê, aí amanhã, ou sei lá, daqui 3 dias você vai pegar o livro novamente, você começa a ler e não lembra muito bem, você volta 1 parágrafo, 2 parágrafos, 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos que seja, e você lê, relê e assim por diante, ok? E aí eu falo de qualquer um dos grandes, aqui eu tenho vários exemplos de qualquer um dos grandes. Né? Machado de Assis, a gente já conversa sobre Machado de Assis. Eu acho que eu vou abrir um vídeo separado para falar sobre Machado de Assis.
Talvez, vamos ver. Montanha Mágica do Thomas Mann, Em Busca do Tempo Perdido do Proust, qualquer coisa que o Tolstói escrever, com certeza absoluta, qualquer coisa que o Dostoiévski escrever. Se eu tivesse que te dar uma dica, eu falaria para você começar com o Crime e Castigo, né? Mas tem outras coisas, né? Dante é muito mais pesadão, assim, sabe? Qualquer coisa que o Homero escreveu, qualquer coisa eu digo a Ilíada e a Odisseia, né? A propósito, Hemingway é um excelente autor para você ir naquela primeira coluna que eu falei para você, né? E aí você vai pegar o livro e não vai se preocupar quanto tempo da tua vida você vai demorar para ler aquele livro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você não vai se preocupar com isso. E também você não vai se preocupar, você não pode se preocupar quantas vezes você vai ter que ler o livro até que aquilo... até que haja uma impregnação daquele livro no teu espírito. O livro vai ficar impregnado em você, o livro vai fazer parte de você. Okay? Não que não vai acontecer isso com aqueles outros, mas nesse caso você vai fazer um esforço consciente para fazer isso. Okay? Bom, lembre-se, esse é o propósito do canal. Justamente a grande maioria das minhas playlists são as pessoas que precisam de ajuda para fazer essa segunda coluna, ok? Então, se você quiser ler Montanha Mágica, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, 3 romances do Machado de Assis já tem aqui, vários contos. Se você precisa dessa ajuda de alguém que fale para você, olha, presta atenção nisso aqui, ó, vamos ler mais uma vez. Exatamente esse é o objetivo desse canal, o objetivo principal, né? Existem objetivos secundários, ok? Então, se você quiser me ajuda, dá uma olhada nas playlists. Eu tenho 79 ou 80 playlists aqui, cada uma para um livro, né? Dá uma olhada e vê se algo te agrada, aí eu te ajudo nessa caminhada. Eu vou responder a história do Machado de Assis aqui porque eu tenho uma resposta bem pronta, né? Por qual obra do Machado de Assis aconselharia começar? Com certeza absoluta, ou Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tenho dúvida em relação a isso, ok? A propósito, eu tenho o livro inteiro Dom Casmurro gravado, são 220 vídeos, e o livro inteiro Memórias Póstumas de Brás Cubas gravado. Então, se você quiser, você pode pegar minha ajuda também. Também aconselho você ir de vez em quando lendo um conto ou outro do Machado de Assis. Também aqui no canal, se você precisar de ajuda, eu acho que eu devo ter uns 200, 300 vídeos onde eu leio os contos do Machado de Assis. Bom, no geral é isso. Então lembre-se, profundidade, 2 focos. Um foco na profundidade, o outro foco mais nessa coisa mais fluida e no teu prazer também, ok? Mas você tem que começar os 2 se você se interessa por literatura agora.